Vamos lá para mais um capítulo, capítulo 18. Essa é a minha vida. Continuando lá na história de Miguelópolis, depois dessa problema que eu tive com meu pai, negócio da Cinca Chambord, né? E aquele tempo, cara, a gente era uns jovens que a gente não tinha vício, cara. Não me lembro de ter ido esses divertimentos que a gente fazia, ia pros bailes, a Socreme, tenho muita saudade lá do clube da Socreme, a gente ia pra lá, aquela Socreme nos finais de semana. Quando não tinha um baile no final de semana, a gente ia pra praça, ficava rodando igual na praça lá de Miguelópolis. Eu me lembro que na época, acho que eu só tinha uma calça, cara, uma calça bocassino. A boca era desse tamanho, acho que era 70 centímetros de boca, um sapato com salto desse tamanho, uma correia parecendo uma barrigueira aqui com uma fivela desse tamanho, uma blusa cacharel bem coladinha, né? Naquele tempo a gente não tinha barriga, não tinha nada, né? Era tudo fininho, tudo... Acho que eu pesava na época uns 60 quilos, 62 quilos mais ou menos, era magrinho, alto e magro na época. Então, nosso divertimento era ir para a praça, quando tinha um circo, a gente ia para o circo, né? E ficava ali dando volta, só que a gente ficava dando volta na praça ali, aquele punhado de rapaz ia assim, dando uma volta, as meninas vinham do contrário. Aí quando a gente encontrava com elas, elas viravam o rosto para não olhar na gente, porque sabia que a gente era uns duros, a gente não tinha nada, a gente era uns quebrados naquela época, né? Tudo dependendo dos pais da gente. Eu mesmo, quando eu queria arrumar um dinheiro, eu ia para a roça trabalhar, né? Tudo encoberto, para ninguém saber que eu estava indo para a roça, no pau de arara, que esse caminhão de pau de arara, entendeu? Com uma vergonha, descida na cidade, andava escondido assim, para ninguém ver. E a minha mãe, vai trabalhar, rapaz, nós vamos para a roça apanhar algodão. Eu ia com a minha mãe apanhar algodão, mas eu vou te falar para você, eu tinha uma vergonha, porque o que acontece? Quem trabalhava na roça naquela época lá não rapava nada. As meninas, cidade pequena, elas queriam saber dos caras que tinha carro para andar. Naquela época os carros que rodavam lá era o Fuscão, tala larga, aqueles rodão, Fuscão, aqueles barulhão, escapamento Cadron. Aí até apareceu um cara lá quando saiu o Passat, o Zé do Passat, o Zé do Passat. Zé do Passat era um cara, as meninas, não, Zé, você viu o carro que o Zé falar, comprou um Passat. Depois saiu a Brasília, né? Mas nós, cara, eu acho que eu mesmo tinha uma bicicleta para andar, uma bicicleta do pai, né? Que o pai deixava a bicicleta para mim andar, e tinha a cinca dele, que não queria que eu pegasse, eu pegava escondido, mas era nosso divertimento. Eu não me lembro de quando a gente ia para os bailes, os chá dançante, que né, um colega fazia uma brincadeirinha e tal. Eu não me lembro de tomar cerveja, bebida alcoólica, assim, não me lembro. Às vezes a gente tomava uma batida, acho que é isso, uma batida, sim, batida. Mas não tinha negócio de cerveja. Eu, sinceramente, eu acho que eu comecei a tomar cerveja depois dos 30 anos. Entendeu? Que eu comecei a tomar cerveja, eu não tomava, até os 30 anos acho que eu não tomava cerveja, não. Entendeu? Não tinha esse hábito, os jovens na época, de tomar cerveja como hoje, né? Hoje um moleque de 10 anos tá tomando cerveja, né? Naquele tempo não tinha disso, não. Então era uma juventude diferente naquela época, né? Tinha uns colegas meus que nós combinávamos de encontrar lá na praça, era o Rael Billy Paul, o Claudinho do Teixeirinha, a Hermosa, o Valdir, o Nilson. E tinha um outro cara, rapaz, que eu não lembro o nome dele. Aí nós ia pra praça, ficava ali e tal. Eu, todo final de semana com a mesma calça e a mesma blusa, não rapava nada, como eu falei. O Rael, mesma coisa, e o Claudinho também, mesma coisa. Nós tínhamos 17 para 18 anos. A gente não, não arrumava nada. E aí, quando dava lá para as 9, 9h30, 10 horas, tinha a sessão das 10, acho que a sessão das 10 ou das 9. No cinema, tinha um cinema lá na avenida principal de Miguelópolis.
Aí nós ia assistir, como nós não arrumava nada mesmo, o divertimento a praça ia diminuindo, o pessoal ia indo embora, né? Aí nós ia pro cinema, assistir filme de cowboy na época lá, me lembro. Filme de cowboy, pai. Sartana, o Django, o Trinity, Anthony Stephen, quem mais? Klaus Kinski era o ator que a gente lá. Quem mais? George Hamilton, George Hilton, acho que era. Quem mais? Juliano Gemma, Por um Punhado de Dólares, Clint Eastwood, acho que é isso. Então a gente assistia. O divertimento nosso nos finais de domingo à noite é ir pro cinema, e depois voltar todo mundo para sair 11h30, meia-noite lá do cinema, no domingo à noite. Aí ia tudo para casa com o dedão. Aí a semana, como eu falei, né, eu ia para a roça, o Claudinho estudava, o Rael tocava o bar lá que a mãe dele tinha dado para ele. Eu tocava o bar, de posterior a mãe dele pegou, deu um açougue para ele, para ver se ele arribava, ia para frente. Mas daí o Rael Bilipô começou a vender carne fiada demais, a carneta ficou desse tamanho, de tanto fiado, não recebeu de ninguém. A mãe dele pegou e falou: vou acabar com tudo, você vende fiado demais, você não recebe, aí só tá levando no fiofó. Aí o Rael quebrou, porque vendia fiado, chegava os caras lá, né? Ô, senhor Rael, eu queria comprar um pedacinho de carne, senhor Rael, eu tô sem dinheiro. Não, qual que é o seu problema? Falei, não tem problema não, eu te conheço, você é meu amigo, eu te conheço. Aí o Rael, você me dá lá um quilo lá de mochiba, de osso, que é osso, caramba, rapaz, vai levar um contrafilé. É mesmo, senhor Rael? Depois eu pago o senhor. Não, vai levar. Como é que é seu nome mesmo? Antônio, tá bom, Antônio. Quilo de carne. Rapaz, eu tenho um coração bom demais, né? Bicho. E aí, cara, e foi aumentando as dívidas e não recebia, e os caras compravam, tudo na amizade, depois sumia, né? E a mãe dele enfezou lá, Dona Jandira, saudosa Dona Jandira. Ficou muito brava com ele, pegou, falou, vou acabar com tudo, porque você vende fiado para todo mundo. Aí fechou as portas, eu recebi, e aí posterior a mãe dele montou um bar lá na esquina da casa dele para ele vender cachaça por... Rapaz, meu, que dava de bebo. Em volta daquele boteco lá o dia inteiro, rapaz. O Rael ficava danado, o Rael, pra sua casa, rapaz, pelo amor de Deus, o dia enchendo o saco. Os caras gostavam muito do Rael, ficava todo aquele punhado de nego bêbado, rapaz. Aquele tempo a turma que tomava cachaça com força mesmo, mas muito mesmo. Aí um certo dia lá na praça, eu tinha uma vizinha minha, muito bonita, sabe? E o Rael tava lá, rapaz, na praça, e nós estávamos sentados no banco lá, como sempre, brincando. O Rael, Rádio Globo, o tempo passava ele, Rádio Globo, lá na praça, e... Aí viu uma moça, vinha lá com cabelão preto, rapaz, bonito, mais bonita de Miguel Lopes, então. O Rael ficou doido, o Rael tinha 17 anos. Rael, quem é aquela? Eu falei, aquela é minha vizinha. Sua vizinha, cara? Apresenta pra mim. Eu falei, não sei, hein? Sei lá. Aí eu apresentei. Aí o Rael tal, conversa bem, ali no banquinho, nós se afastamos, deixamos os dois lá no banco e tal. Passado um mês e pouco, 2 meses, Rael desapareceu de nós. Eu, cadê você, Rael? Rael sumiu. Aí um dia eu fui na casa dele e falei, Rael, cadê você? Ué, você desapareceu lá da praça, não tem mais? Não, cara, eu vou me tornar um homem sério agora. Eu falei, como, rapaz? Homem sério? Você tem 17 anos. Eu vou me casar. O quê? Casar com quem? Aquela colega sua. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. Tá brincando. E não é que o Rael casou mesmo com a menina? Entendeu? Depois a filha dele nasceu. Até foi a gente que deu o nome, escolhemos o nome para ela. Hoje já tá lá, saudosa, bonita. Saudosa. Vistosa, bonita. Tá lá em Miguelópolis. E, então a gente tem uma história muito grande atrás disso tudo, né? Que eu tô contando aqui agora. Só que daí, com o tempo e tal,
Aí essa moça lá, rapaz, que viveu muitos anos com o Rael, hoje em dia ela não gosta muito de mim não. Ela falou, rapaz, você me botou, foi numa furada. Você me apresentou o Billy Paul, entendeu? Você me ferrou. Eu falei, que é isso, poxa? O Rael é gente boa. Gente boa, mas o Rael, eu sofri com aquele Rael, viu? Eu sofri, viu? Você é o culpado. Que é isso, pô? Rael é gente boa. Rael é meu irmão. Aqui, ó, no peito, aqui. Deixa pra lá esse assunto. Ei, Rael. Rael viveu muito tempo, cara, acho que mais de 30 anos. Entendeu? Mas hoje ela brinca comigo, fala, eu sei que é o culpado. Eu falei, não, eu não, eu sei sim. Então são muitas histórias de Miguelópolis, cara, muitas histórias de uma adolescência saudável, assim, né, nesse sentido, que a gente não, como eu falei que dirigia a Cinca do meu pai, mas eu nunca bebia, nunca de jeito nenhum, a gente não tinha hábito de beber bebida alcoólica, eu tô totalmente contrário de hoje, né, então, bom, e ficamos um bom tempo lá, eu morei lá em Miguelópolis de 72 a 75 para 76, por aí mais ou menos. Mas eu nunca deixei de ir lá. Eu mudei para uma fazenda, o pai mudou para a Fazenda Cabeceira, que eu vou contar a história depois da Fazenda Cabeceira. E de lá, eu vi todo final de semana pegar a bicicleta, dava uns 30 quilômetros, da fazenda para Miguelópolis, passar o final de semana com meus amigos lá, a mesma coisa, a rotina de cineminha e tal. Segunda-feira de manhã, bicicleta, 30 quilômetros de volta para a fazenda para trabalhar, puxar enxada. Depois passei pro trator, depois eu vou contar essa história aí. É isso aí, cara. É as histórias da vida da gente. Valeu, um abraço.